Quando desce o Espírito Santo, todo mundo começa a falar em línguas abatidas de fogo, e Jesus Cristo começa a operar. A igreja logo fica alegre, e Deus opera com muito poder. As paredes ficam pegando fogo, o inferno começa a tremer. É muita brasa de fogo no altar, os anjos voando pra lá e pra cá. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está nesse lugar. Deus deixa o homem se arrepender, não se arrepende, fica a sofrer. Irmão, medita nesta palavra, Deus ama você. Quando desce o Espírito Santo, todo mundo começa a falar em línguas abatidas de fogo, e Jesus Cristo começa a operar. Logo fica alegre, e Deus opera com muito poder. A parede fica pegando fogo, e o inferno começa a tremer. Os anjos voando pra lá e pra cá. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está nesse lugar. Deus deixa o homem se arrepender, não se arrepende e fica a sofrer. Irmão, medita nesta palavra, Deus ama você. Jesus. Meus amados, vamos cantar o quê? Vocês que mandam. Isso. Esse hino que eu cantei de 1989. Vamos lá. Foi na cruz
agora me alegrei em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso do amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um pobre pecador. foi na cruz. Foi na cruz, Um dia eu vim, eu pegar foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegrei em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegrei em sua luz. Qual o próximo? nas horas que Passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que suba pra cima da vida voando sem nenhum temor, acima buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o capítulo de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem fé, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. A minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem vela, Jesus me revela mistérios do céu. É lindo, né? Vamos ouvir. O 20. opa, Paz do Senhor. Papai, tudo bom? Tudo bonito. Por favor. Não, a gente não vai não trabalhar aqui rapidinho. Não, A gente só tá... não atrapalha depois sim. vai ali, mas a gente tá só de passagem realmente. A gente tá querendo saber se tem alguma mãe aqui nesse... Tem mãe aqui? Aqui quem sou eu, E é pronto. Pois a gente... E aquela daí é missionária. A missionária também é mãe. Também é Pronto. mãe. A gente tá um pouquinho atrasado, né? Mas ainda tá no mês das mães, né? É, Aí a gente trouxe aqui uma lembrancinha, certo? Um kitzinho pra
ficar mais bela, né? Oh, Do que já estão. Olha, os homens não ficam com ciúmes. É só as mãos. Olha, entregar ela, botar a missionária lá. é missionária ali. Ela também é Isso. mamãe. Isso. Tchauzinho. Obrigada, amigo. Pra vocês também, pode continuar, tá? Um abraço, professor. Tu vais crescer, olhar para o poder de Deus. Ele morto foi na cruz para te salvar. Olhar para o poder de Deus, gente. Olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhar para o poder de Deus. Se estás tentado, sem hesitação, olhar para o poder de Deus. Ele quer sonhar o vosso coração, olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhar para o poder de Deus. Se estás cansado, se sem nem vigor, olhar para o poder de Deus. Ele vos quer dar seu Divino amor, olhar para o poder de Deus. olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o poder de Deus. Se na vossa senda a sombra vem cair, olhar para o poder de Deus. Ele com seu arrasta tudo. É suprir, Olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. olhar para o poder de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Olhar para o poder de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o poder de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, o meu óculos não está muito bom, eu estou me atrapalhando. E ainda por cima tem um mosquitinho aqui, terrível. Não está? Não tá errado, não. Aí eu errei aqui a letra do hino. Mas vamos outro? Vai dizer. Eu dou aqui para obedecer. Vai dar Deus. Olha, me dá um fala. Diz aí, pastor, outro. Investor. Qual é o número? Não, vai pra frente, Maria. Por calma. Tá tão bonito no começo, poxa. Eu andava pela cena de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi. Meu Jesus me libertou por seu amor, me libertou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus. Mas liberto hoje, canto a teu louvor e livre estou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua voz. E seguindo sempre após, glória seja cantada o nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou.
Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado, quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar Com amor e orar. ao Senhor, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo É é orar e ocupado, quero estar assim na vinha. do Senhor. Eu quero Cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nossa vida, nossa luz, na vinha do Senhor. trabalhar com amor E orar, ao Senhor, na seara e na vinha do Senhor. O Senhor, meu desejo é orar e ocupado, quer estar assim na vinha. do Senhor. E quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, serás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhar Trabalhar com amor e orar ao Senhor, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quer estar na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quer estar na vinha do Senhor. Vamos no 641. Na sua opinião, irmão Adão. Pega ali, ó. Vou pra frente, eu vejo. Aí é pra cá de mal da velhinha. 641. Lá no final, Fernando. não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. O céu criou a terra, Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo formou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas,
Cansou de cantar, não foi, Vera? Não. Eu acho esse louvor muito bonito, viu? É porque é mudo. Quando a pessoa vai começar a contar, vai terminando. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis. Fica lá no começo, Vera. O capítulo 9. Estou passando de grande. É depois de grande? É bem depois, Vera. Ah, tá. Primeiro vez. Isso, 1 Reis, capítulo 9. Quando a pessoa quer no chanteio, quando a pessoa não quer no chantear. É bem pra frente, Vera. Não, pra frente, Vera. Pra frente. Quadróide. Eu já disse, moleque. Frente. Fica depois de Samuel. Vocês vão encontrar Juízes, Josué, Juízes. Eu nem contei. Samuel. É o que vem, né? 1 Reis 9, a partir do versículo 3. 1 Reis. 9. Primeiro Reis 9, a partir do versículo 3. Vai dizendo, eu vou achar. Vamos ler? Encontrou aí, não? Não frisei, mas. No capítulo 9. 9, é. Olha se é 1 Reis, porque tem primeiro e segundo. Primeiro, né? Capítulo 9, a partir do 3. Meu pai não está enxergando, é quase nada. Ah, tá. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 3, que diz assim: E Deus falou a Salomão: Eis que eu ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi, teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Pai, que nós venhamos, Senhor, obedecer a Tua palavra, como o Senhor nos ensina todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. É bem interessante, né? Que o Senhor diz que Salomão teria para sempre um descendente dele no trono. Mas para que isso acontecesse, estava condicionado a que ele obedecesse. E Abraão obedeceu?
Salomão? Salomão obedeceu, irmão Adão? Eu tive vendo ele por fim, ele começou a sair do carro no meio caminho, né? Aqui mesmo, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele já vai começar a sair da presença do Senhor. Então, assim, Salomão, Deus nos abençoa, mas a bênção dele, as bênçãos do Senhor, não é só lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, não. Hoje Deus permanece o mesmo. Ele só nos abençoa se nós obedecermos a sua palavra. Então, a gente quer as bênçãos do Senhor, mas não quer obedecer. E da maneira como o Senhor falou aqui, ele fez. Como Salomão não obedeceu, o que foi que ele fez? Ele tirou o reino da família dele. Então, assim, no capítulo 11, a partir do versículo 5, nós vamos ver assim, ó. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Carmos, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Veja que nível de idolatria ele chegou por causa das mulheres que ele arrumou. Ele chegou a construir um templo, né, no monte vizinho a Jerusalém, para os deuses daquelas mulheres. E ele não só construiu, como ele também ia queimar incenso junto com elas, a esses deuses que aqui na Bíblia diz que era abominável, né? Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrificavam e sacrifícios aos seus deuses e divindade. Aí, olha só o que é que Deus faz. Então se indignou contra as atitudes de Salomão. Isso Deus, viu? Então o Senhor se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que ele aparecera e advertira 2 vezes. O Senhor apareceu a Salomão, dizendo como era que ele teria que viver 2 vezes. E mesmo assim, o homem mais sábio que a terra já viu, depois de Jesus, caiu nessa armadilha. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo aos que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, viste que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então, irmãos, como Deus promete a bênção para aqueles que o obedecerem, da mesma forma, ele diz que a justiça dele, a maldição virá para aquele que desobedece. Hoje, essa semana eu estava ouvindo um pastor, ele dizendo que nós não entendemos quando se fala em maldição na Bíblia. Maldição é correção.
É uma maneira que Deus tem de nos corrigir para que a gente volte para o caminho. Toda vez que Israel saía da presença de Deus, o Senhor era longânimo. Olha que o Senhor passou 40 anos usando o profeta Jeremias para os advertir do cativeiro. E eles nem deram ouvido. Não ouviram o que o Senhor falava através do profeta. Aí quando o Senhor... Mas olha só. E antes de Jeremias, desde Isaías, ele já vinha profetizando, usando seus profetas. Isso passou o quê? Uns 400 anos, foi, pastor? Eu não lembro quanto tempo foi, mais ou menos, que ele passou da profecia de Isaías até eles irem para o cativeiro. Eu não sei quantos anos mais ou menos, mas foi muito tempo que Deus passou. É a mesma coisa de hoje. Mais ou menos 230 anos. Ele passou falando com o povo. E morria geração e vinha outra geração e o povo continuava a desobedecer. E ele sempre falando: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar. Se vocês não obedecerem, eu vou castigar. Mas o povo, o que era que o povo fazia? Desobedecia. É diferente hoje, irmãos? Tem alguma coisa diferente hoje? Hoje ainda, a desobediência ainda está pior. Então, assim, para a gente ter as bênçãos do Senhor, aí tem gente que diz assim: Deus não falou o que ia fazer? Sim, mas você fez a sua parte? Se você fez a sua parte, ok, Ele vai fazer. Mas se você não fez a sua parte, qual é a sua parte? Obedecer a palavra do Senhor. Se eu obedeço, o Senhor cumpre a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao seu servo, se ele for obediente à sua aliança. Então, a partir do momento que nós não cumprimos a palavra do Senhor, vivemos de qualquer maneira, de qualquer jeito, não seguimos as orientações do Senhor. Hoje eu vou falar lá para as crianças, sou eu que vou dar aula lá em 7 casas, e hoje eu vou falar para a criança imitando Jesus. Então, assim, para que nós venhamos ter as bênçãos do Senhor, nós temos que imitar Jesus. Então, onde Jesus te colocou o pé, nós temos que colocar. Então, é a imitação de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele manda que a gente faça, Ele, antes de mandar a gente fazer, Ele fez. Então, assim, a gente só pode pedir a bênção de Deus se a gente estiver de acordo com a vontade dEle. Aí nós somos abençoados. É impossível fazer isso? Claro que não. Se fosse impossível, Deus não teria mandado seu filho morrer em nosso lugar. Por quê? Porque nós não conseguíamos viver segundo a lei. Mas agora nós estamos na graça. A porta está escancarada. E o Espírito Santo mora dentro de nós para nos fortalecer e nos dar a direção correta. Quando alguma coisa acontece na sua vida, porque você pecou, ou porque você desobedeceu, ou porque você fez algo que não agradou a Deus, ou porque você não fez algo que agradou a Deus, não é tudo que é por causa da desobediência, mas muitas coisas nos acontecem por causa da nossa desobediência. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a gente podemos fazer igual aquele rei, que agora eu esqueci o nome, que Isaías foi lá dizer: põe em ordem a tua casa, que tu morrerás e não viverás. Só que o rei, ele tinha crédito com Deus. Aí ele vira para o lado da parede e diz assim: Senhor, eu tenho crédito contigo, acrescenta aí mais alguns anos. E Deus, antes de Isaías sair do portão, Deus disse para Isaías:
volta, Ezequias, não foi? Volta e diz ao meu servo que eu vou dar mais 15 anos. 15 anos. Então, quando nós temos crédito lá em cima, é porque nós estamos obedecendo. Então, que nós venhamos. E é difícil obedecer a palavra do Senhor? Depende. Depende, Vera. Depende, porque se você se alimentar das coisas de Deus, não fica difícil, não. Se você todo dia você ora, todo dia você lê a palavra, ou ouve a palavra, todo dia você louva, você está ali adorando, você está consumindo o que fortalece o espírito. Aí quando o diabo atiça o que está dentro de você, porque o diabo ele só faz provocar, mas aquele desejo está lá dentro de você. Está adormecido por quê? Porque você está fortalecendo o espírito. Mas quando o diabo aguça, coloca na sua frente o que você não resiste muitas vezes, se você estiver fraco, você vai cair. Mas se o seu espírito estiver fortalecido, se você não for aquele que passa o dia todinho no TikTok, ou no Netflix, ou no YouTube, olhando coisas que não deve, que não agrada a Deus, não é pecado. Você tirar um momento para entrar no YouTube, entrar no Instagram, eu faço isso. Mas quando isso nos afasta de Deus, nós devemos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, ainda que seja bom. Mas quando nós nos afastamos de Deus, é pecado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Ainda que seja legal, ainda que seja bom aos nossos olhos, que não seja uma coisa pecaminosa, mas se está nos afastando de Deus, é pecado. Por quê? Tudo que nos afasta de Deus, nós acabamos caindo. A gente deixa de vir para a igreja um culto, aí deixa de vir outro, aí fica na televisão, na novela, e o nosso espírito vai esfriando, o nosso espírito vai enfraquecendo e a carne vai gostando, né? E quando a gente olha, se a gente for analisar direitinho, a novela ensina o quê? Tudo que não presta, né, irmão Zé Luiz? Eu já fui viciada em novela, mas a novela só ensina tudo que é contra a palavra do Senhor. Marido trai mulher, mulher trai marido, e a gente fica torcendo para que aquela mulher que está traindo o marido fique com o galã, que é casado. Mas não é assim? Olhe como o inimigo arma para a gente e a gente cai e nem percebe. A gente torce pelo bandido contra a polícia, né? A gente torce por aquele que está traindo contra o traído. Então, as inversões de valores, através da TV, aos nossos olhos, o que é pecado vira normal e a gente não está mais nem ignorando. Hoje a gente vê homem e mulheres, aliás, homem com homem, mulher com mulher, se beijando na televisão, uma coisa tão normal. No meio da rua, na televisão. Então, são coisas que a gente vai olhando e aquilo se torna normal, Vera. A nossa consciência já não nos acusa mais. Por quê? De tanta gente ver, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna... É o ditado, e isso é real. O que foi que o inimigo veio trabalhando na nossa mente? A primeira vez que eu vi uma cena de homossexualismo na TV, ora, faz muitos anos que eu deixei de assistir televisão. Então, faz o quê? Uns 25 anos que eu vi. E não era escancarado como é hoje, não. Era só assim, a gente
aqueles olhares, aquelas coisas. Então ele foi entrando devagarzinho, colocando. Isso é novela, é filme. E hoje a gente vê assim, já não se escandaliza mais. Então assim, olha só aonde nós chegamos. Aí nós queremos que Deus abençoe uma nação. A gente ora para que Deus abençoe a nossa nação. Mas como? Tem como? Então assim, a gente tem que orar para que Deus faça com que o Espírito Santo mova esse povo para que eles venham se arrepender. Porque só depois do arrependimento é que Deus vai derramar as bênçãos. Porque hoje até aqueles que dizem que são crentes, entre aspas, está fazendo o que o mundo faz. Em vez de imitar Jesus, eles estão imitando o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, com a desculpa de que, não, em vez de deixar eles irem fazer lá no mundo, a gente traz ele para cá, pelo menos eles estão aqui, está debaixo do meu controle. É pecado do mesmo jeito. O pecado está entrando dentro da igreja e as pessoas estão escancarando e achando bonito. Mas nós temos que seguir o conselho do Senhor, né? Obedecer a sua palavra. Amém? E se a gente fraquejar e cair, João, o apóstolo do amor, ele tem um conselho para nós. Filhinho, não peques. Mas se por um acaso acontecer de você cair, lembre-se, não fique prostrado. Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, se por um acaso um de nós acontecer de cairmos, nós temos Jesus Cristo que advoga por nós. Ele esteve nessa carne como nós estamos, né? Então ele sabe das nossas fraquezas e ele nos deixou o exemplo. Ele nunca pecou, mas ele em tudo deu exemplo. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus com o pastor Júnior enquanto tiramos dízimos e oferta. Eu nem novela eu assisto. A gente assiste um louvor. Só é a minha novela. O Alisson já vai me cansado dela, só quero assistir Alisson. Meus irmãos, nunca mais cantei esse hino. Nunca mais cantei esse hino ao vivo. Vamos. Se ele viesse, cedo. Aí ele veio, meu irmão. Quem me vê cantando, pensa que todo tem foi só alegria. Que nessa vida eu nunca tive motivo pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. E nessa vida só vive feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei com os pés doendo, com a furada dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, Deus, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que eu estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Em
renovava as promessas. Eu lembrava do que ele fez, palavras com frutos lindos e Esse é o Deus que nós servimos. Ou seja, quem é que vai impedir o Senhor de fazer alguma coisa? Ninguém. Então Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E nós é que temos que obedecer, não é Ele obedecer a nós. Senão Ele não seria Deus, né? Então vamos ouvir o pastor cantar ao fundo do baú, né? E em seguida ele já traz a palavra. Meu pai, que coisa linda, aí depois de velha, pensa. Não preocupa. É tu não, é eu Maria aqui, não é você? Eu e o Adão. Tudo bem que Vou dar aqui depois que vai no carro. Vamos. Cidade deve ser se eu pudesse eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria meu imenso morar. Veria José, quero vir ali, cantando hosanas ao rei. Este meu pensamento será realidade, pois calar vou
nós iremos morar. Iremos, Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, a graça de Jesus Cristo. Vamos ler um texto que está contido em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Veja, irmão, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 13. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Amados, Foi só daqui. Deu 10 não. então Deus. Aí no próximo versículo ele diz: você planteia, Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. Não é isso? Amados irmãos, em alguns minutos, se vocês tiverem paciência, iremos falar sobre aprendendo com a igreja de Corinto. Queridos, se existe um dos alicerces, pilares da igreja, eu vou ser muito rápido, porque tem muito conteúdo aqui, mas não vou falar. Se existem alguns pilares que a igreja, irmão Luiz, irmão Adão, Vera, irmão Maria, todos nós que estamos aqui, se existem alguns pilares que a igreja precisa estar alicerçada, é na unidade. 70 anos depois de Cristo, pouco mais, pouco menos, a igreja de Corinto foi fundada, 40 anos, a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Todavia, porém, houve distinções ou dissensões doutrinárias. Cada um cria de uma maneira, cada um acreditava num estilo de pregação de um apóstolo ou outro. Daí houve um racha crucial para a igreja começar a se destruir, se deauir entre o tempo. Todavia, porém, o apóstolo Paulo, na capacidade teológica que tinha, ele trouxe uma orientação crucial que serve para os dias de hoje. A igreja, primeiro alicerce para o sucesso da igreja. Claro que existem outros trocentos, mas eu vou falar só de alguns. O alicerce da unidade. Se essa pedra da unidade não estiver alicerçando a igreja, certamente há um grande risco de desabamento espiritual. Certamente, se a igreja não estiver no alicerce da união, vai haver dissensão, vai haver o famoso fuxico, vai haver o disse-me-disse, vai haver desavenças, vai haver contrastes, porque dentro da igreja são pessoas com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, com posturas diferentes, mas não pode haver doutrinas diferentes. Todavia, porém, a igreja de Corinto começou a fracassar, porque eles começaram a acreditar em doutrinas, em pensamentos, em linhagens, em pregações, em interpretações diferentes do que os apóstolos pregavam. Uns acreditavam, eu acredito assim,
Outros diziam, eu acredito passado. Eu podia trabalhar isso aqui, mas não quero caminhar dentro. E outros diziam, eu acredito o contrário disso. Todavia, porém, isto foi causando uma lacuna dentro da igreja de Corinto, o que causou uma dissensão, que se não fosse a ação de Paulo para reconstruir a unidade, com certeza nós teríamos uma história medíocre, pequena, fracassada da igreja de Corinto. Porém, o apóstolo, usado por Deus, ele fazendo essa carta, ele traz, como foi lido pela minha esposa, que havia divisões na igreja. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros ainda, Paulo da firma, outros ainda dizem que no meio dessa bagunça toda, eu sou de Cristo. Mas, todavia, porém, a igreja estava sendo do diabo. Porque quando há dissensão entre a igreja, é onde o diabo arruma o espaço, o conforto, a liberdade que ele quer. Entenda, divisões na igreja traz muito partidarismo. Eu só gosto quando é o pastor que prega. Se for o irmão Luiz pregando, eu não sou afim. Eu só gosto quando é o missionário que prega. Se for o pastor pregando, eu não gosto. Aliás, detesto ouvir a voz de um Adão cantando. Então, isso são partidarismos na igreja. Se eu faço para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor a Deus, quem está fazendo faz com o mesmo objetivo, com o mesmo raciocínio, com o mesmo desejo, com a mesma intenção, com a mesma direção, com o mesmo patriotismo espiritual. Entenda, todos nós fazemos com que o reino de Deus apareça. Já dizia João no capítulo 3, o que importa é que ele cresça e que eu... Quando a igreja entende isso, quem vai aparecer não é o pastor, quem vai aparecer não é o missionário, quem vai aparecer não é o cantor fulano, o pregador ciclano. Quem vai aparecer na igreja não é Apolo, Paulo, Pedro. Quem vai aparecer na igreja é o dono da igreja, é Jesus Cristo. Recebemos coisas, irmãos amados. Eu estou acelerando. A igreja, para entender que ela não é de ciclano, não é de fulano, não é de beltrano, ela precisa ter maturidade espiritual. A igreja que é madura, ela não cai em emoção fajuta. A igreja que é madura, ela não é cercada por movimentos instantâneos. A irmã veio lá de Maceió, lá de São Paulo, lá do Rio. Foi um poder imenso, poderoso, incalculável, tremendo. E o fogo caiu, o fogo desceu, depois que a irmã foi embora. No outro culto, a igreja estava firme do mesmo jeito. É a igreja imatura, mas a igreja madura, a igreja com maturidade espiritual, ela não se constrói em emoções, ela não se constrói em facilidades, ela não se constrói em maus costumes. Ela se constrói baseado na pedra de esquina que é Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, percebemos bem, entendemos bem. Desculpe estar acelerando. Há uma referência em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, como foi lido. Paulo repreende os irmãos. Chega dessa situação. Ninguém é de ninguém. Todos nós pertencemos a um só povo, a um só Deus, a uma só crença, uma só fé, um só amor, um só Jesus, um só Cristo. Todos nós pertencemos. Há uma grande lacuna no meio da população intitulada evangélica hoje. Porque existem hoje no Brasil mais de 800.000 placas de igreja. Eu estou falando isso, que cada 10, 15% da população, para cada 10, 15% da população, há pelo menos 70 a 90 tipos de placa de igreja. Mas pastor, a gente não prega placa, não prega meu não. O que é crucial aqui é entender que cada igreja pega a Bíblia e entende de um jeito diferente. Pega a Bíblia e entende de uma forma diferente. Mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assim. Mas a forma real não entende. Vai por tradições e não pela palavra. Vai pelos costumes e não pela palavra. Vai pelo que a liderança diz que é certo e não pela palavra. Ei, o crente é a igreja que tem maturidade espiritual é guiada pela palavra. Percebamos bem? Vocês não são desse tempo, mas eu sou. Acho que minha esposa pegou uma parte desse tempo. É um absurdo imaginar que uma irmã, um irmão, entrasse na igreja, um irmão com barba. Meu Deus, que absurdo! Com barba. É um absurdo imaginar que uma irmã entrasse na igreja de calça com brinco. É absurdo. Meu Deus, vamos conversar com a irmã, vamos começar a pensar numa suspensão para ela, porque desse jeito funciona aí. Deus não se agrada. Santidade não está naquilo que você coloca
coloca, entenda, eu não estou dizendo que você pode botar qualquer tipo de coisa em você, não é isso. Eu estou dizendo que cada um tem a prudência, a inteligência e a capacidade de entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é, o que não é, segundo a palavra de Deus. Aí, antigamente era assim, pelo amor de Deus, a senhora com uma calça dessa, a senhora com um batom desse, a senhora com a maquiagem, claro que tem pessoas que exageram, é um absurdo, parece uma cara de palhaço de si, mas antigamente era assim, não podia ter nada, absolutamente nada, e ainda no meu tempo, ainda tinha uma pessoa na porta para ver se a irmã cortou o cabelo ou não. E as pessoas ainda hoje são guiadas por costumes, não é Bíblia, é costumes. Não é Bíblia, é umas posturas de umas doutrinas que inventaram, dizendo que está na Bíblia quando não está. A igreja que tem maturidade precisa entender o caminho certo, o caminho correto, o caminho coerente, o caminho bíblico, sem religiosidade. Entenda, cristianismo não é religiosidade, cristianismo é o conhecimento e a entrega daquele e daquela a palavra, com palavra, na palavra. Não é a interpretação que o pastor faz, não é a interpretação que a pastora faz, não é a interpretação que o pastor Ciclano Beltrano faz, é o que a palavra realmente fala. Percebamos bem, meus amados, entendamos bem isto. A igreja, o que deve realmente incomodar a igreja é o pecado, é a sedução, é a lascívia. O que deve incomodar a igreja são atos como a mentira, que é uma prática natural, infelizmente, no meio de nossos tempos. As pessoas mentem com a maior naturalidade e acham normal, enquanto se colocar uma pulseira no braço, que absurdo. Na verdade, Deus está incomodado 300 vezes mais com o que sai da minha boca de inverídico do que o que eu coloco no braço. Mas pastor, deixa eu perguntar ao Senhor, tatuagem é pecado? Jamais farei. Acho que o corpo deve ser como ele é. Todavia, porém, eu não posso dizer que certas coisas que não estão na Bíblia são pecados. Eu não faço, não aconselho que faça. Todavia, porque eu não faço, não aconselho que faça, eu tenho que dizer, madame, esse negócio de deixar o cabelo assanhado desse jeito é desorganização na igreja. Pentei o cabelo antes de sair de casa. Aí o raspado pior. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Meus amados irmãos, não entendam os irmãos que vão assistir depois, não cheguem dizendo depois que eu estou a favor de tatuagem. Não estou, nunca fui, nem você. Entenda, porém. Enxergue, porém, o que é que Deus está se agradando dentro da igreja que você faz parte. Se você colocar uma maçã podre no meio de 30 maçãs boas, a maçã podre não vai desapodrecer por causa que ela está rodeada de 30 maçãs boas. A maçã podre vai apodrecer as 30. Então, como cristão, eu estou melhorando ou piorando o corpo de Cristo do qual eu faço parte. Nós temos que ter cuidado, porque João lá no capítulo 15 diz que aquele que não produz, aquele que não gera frutos, aquele que não produz na videira, o que acontece? É arrancado. E ele limpa aquele que dá frutos para que dê mais frutos. Mas ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Entenda, perceba, enxergue, o que limpa ou não limpa você não é o que está pendurado na sua orelha, irmão. O que limpa ou não limpa você não é o que está pendurado no seu braço ou no seu pescoço, irmão. O que limpa ou não limpa você é a palavra. Aleluia. Nós temos que entender, eu não digo incomodado, mas eu fico observando como é que as pessoas com 50, com 60, com 30, com 40 anos de crente entram dentro do regime de tradição e esquece da orientação espiritual. Não é costume, é Bíblia. Não é hábitos, é Bíblia. Não é o que o fulano disse, é Bíblia. Então, se é a Bíblia, vamos trabalhar. Para quê, pastor? Para vivermos unidos, para vivermos conectados, para vivermos ligados, para vivermos produzidos, para vivermos sabendo e dizendo, e falando, e proclamando, e anunciando, e manifestando Jesus, e dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.
passou melhor. Perceba bem, irmãos. Eu não estou falando aqui de abuso de liberdade cristã. Jamais. Não estou falando de abuso da liberdade cristã. Porque quando a gente abusa da liberdade cristã, vira libertinagem. Tudo pode, está todo mundo de todo jeito, de qualquer forma vai. Não é libertinagem. Eu não estou falando de abuso da liberdade cristã. Eu estou falando de abertura de entendimento espiritual. O que é, o que não é. O que faz, o que não faz. O que vale, o que não vale. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. O que o pastor acredita e o que a Bíblia fala. Perceba bem. Enxergue bem. Olha, meus amados. Se você ver 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Depois, o mesmo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. O que é que diz? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Aproveita, leia o 10 e o 23. Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Sabe o que a igreja de Corinto estava fazendo? Além de estar dividida, elas estavam esquecendo de abençoar aqueles que eram dignos de ter uma ajuda, uma cooperação, um salário. A igreja estava dividida, bagunçada, e esquecendo de fazer o certo, o que tinha que fazer. E deixando o pastor passar por situações de necessidades. A igreja de Corinto se enganchava com aquela... Eu vou reduzir o raciocínio para você entender. A igreja de Corinto estava dividida, estava engolindo o camelo e se engasgando com o mosquito. É assim que está a igreja de Corinto. Perceba bem. Entenda bem. Eles usavam a liberdade para ferir a consciência dos mais fracos. Os irmãos de Corinto, aqueles que se achavam mais gabaritados, diziam: eu acho que o que Paulo quer dizer foi assim, assim, assim. Então, irmão, o senhor que não conhece a Bíblia, o senhor que não conhece as cartas de Paulo, o senhor que não sabe ler, o senhor não sabe nada. Ele sabe sou eu. E assim eles matavam aqueles que não tinham a capacidade de entender o que Paulo escrevia. As coisas tinham que ser do jeito do fulano que entendeu o que Paulo escreveu, do jeito dele, e não do jeito que Paulo queria que fosse entendido. Só um negócio de amor, que eu não ia dar um som desse agora aqui. Meus amados irmãos, perceba bem, eu estou correndo muito para não tomar tempo. Entenda, a liberdade não pode ser usada como responsabilidade de amor ao próximo. Entenda, tem irmãos que querem viver o evangelho emocionativo, querem viver o evangelho de movimento, querem viver o evangelho de fogo de palha, querem viver o evangelho de tipo macarrão miojo. É macarrão que chama aqui? Macarrão miojo. Instantâneo. Mas esquece do amor ao próximo. Meu irmão, estou passando uma necessidade absurda. Quando eu não posso ajudar, é uma coisa. Mas quando eu posso e ignoro, é pecado. A igreja de Corinto estava fazendo isso com os irmãos mais carentes da sua época. E preocupada com a divisão. Ei, irmão, quem vai pregar hoje? Vai pregar o irmão Arastófanes, né? Ele vai pregar baseado em o quê? Ele vai pregar baseado no que Pedro escreveu. Vou para o culto hoje. Não concordo com aquilo que Pedro escreveu. Mas, Senhor, irmão, na paz do Senhor, quem vai pregar hoje?
Quem vai pregar é o irmão José da Silva. Ele vai pregar baseado em quê? Ele vai pregar baseado na carta que Paulo escreveu. Hoje eu vou porque eu concordo com aquilo que Paulo escreveu. Rapaz, irmão, rapaz, quem é que vai pregar hoje? É o irmão Madaleno. Ah, é? Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar baseado na orientação que Apolo falou. Não concordo com isso, porque a capacidade de Apolo não é suficiente para ensinar uma igreja como a nossa igreja de Corinto. Então os irmãos começaram a bagunçar o negócio. Entenda. E com isso o diabo trabalhava. Mas tem um lado bom da igreja de Corinto. Mesmo no meio dessa bagunça toda, tinha irmãos que tinham dons espirituais. E dons, irmão Adão, são capacidades dadas por Deus em prol do crescimento da igreja e não de quem recebeu o dom. Em prol do crescimento da membresia, espiritualmente falando, e não de quem recebeu o dom. E a igreja tem dons. Pessoas gabaritadas, capacitadas. Vocês imaginam? Vocês imaginam o irmão Adão se levanta aqui, lê o texto da palavra de Deus, e ele tem, o irmão Adão tem a capacidade de passar a informação que está no texto. O irmão Luiz tem a capacidade de explicar ao pé da letra aquilo que o texto diz. A irmã Vera tem a capacidade de aplicar à igreja aquilo que o texto se refere. Outros têm a capacidade de, se alguém falar em mistério ali, outro aqui interpretar para a igreja o que aquele irmão está falando de mistério. Mesmo no meio dessa bagunça, Deus ainda preservava irmãos com dons para preservar a igreja. Vocês estão entendendo ou está difícil? Estou entendendo, pastor. Meus amados, encerrando, eu vou parar por aqui porque o tempo não favorece. Se você for falar sobre a igreja de Corinto, entenda. Referência bíblica, eu vou citar aqui bem especificamente, 1 Coríntios capítulo 15. Alguns negavam a ressurreição dos mortos, entenda. Alguns negavam a fé na curas e milagres, alguns negavam a capacidade dos irmãos na doutrina do Evangelho e negavam a generosidade, não tinha a marca dos verdadeiros cristãos e tinha uma alegria frágil. Vou encerrar porque o tempo não permite. Mas o que nós possamos aprender hoje na igreja de Corinto, nessa rápida palavra que foi dita, que eu não sei nem quantos minutos já se passaram, é dizer uma coisa, nós não permitemos que a divisão seja uma coisa habitual em nosso meio. E qual é o primeiro passo para a divisão? O fugir. Qual é o primeiro passo para a divisão? O disse-me-disse. Qual é o primeiro passo para a divisão? Aquilo que eu e você começamos a ouvir e não é produtivo e repassar. Eu preciso ser um bloqueador de comentários não produtivos. Você pode me dizer, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso passar algo que não vai edificar. Eu preciso passar algo que vai gerar frutos, alicerces, capacitações espirituais para a igreja de Cristo. Deixando os hábitos e costumes humanos para viver a palavra como ela é. Porque só assim a igreja vai deixar de ter divisões e vai ter uniões. Vai deixar de ter separações e vai haver harmonia. Baseando-nos, pois, na doutrina, no alicerce, na palavra e não em costumes humanos, mas naquilo que Paulo deixou escrito, naquilo que Jesus expirou, naquilo que o Espírito Santo ensinou. Precisamos nos alicerçar. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este culto de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo que aprendemos com a igreja de Corinto. Te agradecemos pelo que ainda, Senhor, o Senhor tem para nós nos próximos cultos. Te louvamos pelos irmãos que vieram. Tenha misericórdia daqueles que não vêm. Senhor, dê força, dê graça. Ajuda a igreja aqui em Rosa Luxemburgo, nos dê união, base, alicerce, segurança e estabilidade espiritual. Para a honra e a glória do teu nome. Então, uma semana de vitória para todos sempre. Te louvamos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus
A Deus consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Porque uma hora dessa eu doei, começa a doer. Fiquei com esse bracinho, esse abraço, todo dia.